Salve, salve, galera! Chegamos ao item 3. Olha só. No primeiro capítulo de Quincas Borba, olha só, essa obra é de 1891. Esta obra é um intratexto, ou seja, ela foi composta a partir de um outro texto do próprio autor, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ela é uma continuação. Já apresenta ao leitor um elemento que será fundamental na construção do romance, que seria o romance realista. Então, o que é fundamental na construção do romance realista? A crítica, né? A reflexão crítica, que se dá normalmente através de ironia. Pois bem, vamos lá, né? Rubião fitava a enseada. O personagem Rubião, vejam por favor que o narrador aqui, ó, ele é um narrador onisciente. O foco narrativo é de terceira pessoa. Fitava, olhava a enseada. Eram 8 horas da manhã. Quem visse com os polegares metidos no cordão do chambre a janela de uma grande casa de Botafogo, cuidaria que ele admirava aquele pedaço d'água quieta. Mas em verdade, vos digo, diálogo com o leitor. Em verdade, vos digo, aí neste diálogo com o leitor, nós observamos uma mudança do foco narrativo. Porque o foco narrativo era de terceira pessoa. Aí ele fica de primeira pessoa. Que pensava em outra coisa. Cotejava o passado com o presente. Quem era há um ano? Professor. Quem era agora? Capitalista. Olha para si, para as chinelas de Tunis que lhe deu recentemente Cristiano para casa, para o jardim, para a enseada, para os morros, para o céu, e tudo desde as chinelas até o céu, tudo dentro da mesma sensação de propriedade. A presença de um travessão acaba indicando aqui a introdução de uma fala de personagem. Veja como Deus escreve direito por linhas tortas. Pensa aí. Veja como Deus escreve direito por linhas tortas. Observe que aqui é a fala do personagem. O discurso aqui é um discurso direto. Pensa ele aqui, é discurso, ó. Aqui, ó. Indireto. Então veja, ó. Ó. Discurso indireto. Se Mana Piedade tem casado com Quincas Borba, apenas me dando uma esperança colateral, não casou. Ambos morreram. E aqui está tudo comigo. De modo que o que parecia uma desgraça, essas reticências, elas dão uma ideia de algo suspenso. Então, de modo que o que parecia uma desgraça foi uma virtude. Então, preste atenção, por favor, que quando o personagem fala em nome de Deus aqui, ele fala em benefício próprio. É literalmente usando o santo nome de Deus em vão. Vejam como Deus escreve direito por linhas tortas. Esse ditado popular é sempre aplicado em circunstâncias em que a pessoa que está falando, ela está manipulando a verdade. Isso é uma falácia, não é uma verdade. Deus escreve certo por linhas tortas, é o que dizem. Sempre quem fala isso, quem diz isso, está falando para defender um ponto de vista muito particular. Eu duvido que uma pessoa que esteja passando por uma dificuldade, que tenha sofrido um problema, vai dizer que Deus escreve certo por linhas tortas. Normalmente quem fala é quem se beneficiou. Deus escreve certo por linhas tortas. Quem está dizendo isso? Tem um cara que está dizendo que a morte da irmã dele e do cunhado dele acabaram sendo positivas, porque deixaram toda a riqueza para ele. Então o que nós observamos aqui é uma crítica fortíssima. O que nós observamos aqui é uma atitude sarcástica. O narrador, ele não está sendo apenas irônico, ele está sendo irônico e debochado. Porque ele está mostrando pra gente que o personagem cínico está dizendo que foi Deus que escreveu certo por linhas tortas ao matar 2 pessoas para que ele ficasse com herança. Letra A. A contemplação das paisagens naturais. Como se ele admirava aquele pedaço de água quieta. Pessoal, a admiração de paisagens naturais é uma característica do arcadismo,
A admiração de paisagens naturais é uma característica do parnasianismo. Os árcades, eles exaltavam a vida do campo, contato com a natureza. O bucolismo, a exaltação da vida campestre, rural. E os parnasianos, eles gostavam de imagens belas, plásticas, e eles descreviam cenas naturais. A presença de um narrador personagem, está errado, o narrador aqui é um narrador onisciente. Como se lê em verdade vos digo, esta passagem, ela não caracteriza um narrador personagem. Ela caracteriza o diálogo do narrador com o leitor, que assume, neste caso, a primeira pessoa, mas o narrador não é personagem. A sobriedade do protagonista ao avaliar o seu percurso. Sobriedade, o egoísmo, a prepotência e a arrogância de achar que tudo pertencia a ele, a sensação de propriedade de todo o universo, né? O sentido místico e fatalista, ou seja, religioso, e segundo o qual nós nascemos para morrer, que rege os destinos, como se lê em Deus escreve certo por linhas tortas. Não, Deus escreve certo por linhas tortas não é místico, é cínico. Ele está dizendo que Deus escreve certo por linhas tortas porque matou 2 pessoas para ele ficar com esperança. A reversibilidade entre o cômico e o trágico, exatamente. O que é trágico, que a morte de 2 pessoas virou uma situação cômica, porque chega a ser cômico que alguém tenha um disparate de dizer que foi bom que 2 pessoas tivessem morrido para que ele se beneficiasse. Como se lê de modo que pareceu desgraça virou uma salvação. Nós observamos, portanto, que com uma atitude convencional nesta construção literária, e nas construções realistas de uma maneira geral, é comum você encontrar a ironia. E aqui nós encontramos uma ironia dotada de um humor que caracteriza o estilo machadiano, o sarcasmo. A resposta, portanto, letra E.